Pô, uma coisa que eu queria saber, assim, que vocês estavam falando, vi você falando de como o Alto Zé do Pinho mudou, assim, como a banda também mudou no Uhum. cenário, essa ideia da autoestima, já vi até você falando em outros lugares de, pô, o pessoal muitas vezes tinha vergonha de dizer de onde é, que é coisa completamente diferente de hoje, no Alto Zé do Pinho, ter a autoestima da galera. Então, assim, eu sei que isso aí é um processo que vai acontecendo aos poucos, mas, assim, se tu pudesse falar um pouquinho das vivências e o que mudou um pouco do Alto do fim dos anos 70, Meu Deus. 80 pra cá. Cara, eu acho que. Eu sempre falo isso, eu já dei várias entrevistas falando sobre isso. Eu acho que se você for no Alto Zé do Pinho, tem vários problemas, como tem em vários outros lugares, em várias comunidades. Mas, Rafa, não tem como você mudar um problema de um lugar se você não tiver autoestima, velho. Principalmente se Tá. você não acreditar que aquilo ali pode mudar. É. E foi isso que o Alto Zé do Pinho conseguiu depois das bandas. Uhum. E aí eu digo que é depois das bandas mesmo, porque antes disso a gente só tava nas páginas policiais. Então, de repente, o Alto Zé do Pinho começou a se olhar, a se ver. O vizinho, o amigo que tava morando há 10 anos em São Paulo, via as bandas na televisão e dizia, cara, isso é aquele pirraia, não sei o quê, filho de fulano, de ciclano, falando de Zé Brau ou falando de Adilson do Sim, Matala. porra, Zé Bravo. Então, isso aí, velho, isso aí é muito foda pra quem mora dentro de comunidade, de você conseguir isso dentro dela se orgulhar de estar ali. Uhum. Anos 70, anos 80, nego perdia emprego porque o endereço era Alto Zé do Pinho, pô. Só o endereço Alto Zé do Pinho. O cara já não tava dentro. Então, de repente, você tá num lugar que a turma conhece e fala por causa da sua cultura, da sua arte. Alto Zé do Pinho, até ano passado, que agora está sendo construída, não tinha creche, pô. É. Não tinha creche. Creche que é essencial em qualquer comunidade, em qualquer lugar é essencial uma creche. Alto Zé do Pinho não tinha. Uhum. E todo mundo reivindicava uma creche. Tá lá, tá sendo feita agora a creche do Alto Zé do Pinho. Não é uma coisa tardia, porque sempre vai ter pessoas que vão precisando. Claro. Tu olha e fala assim, pô, tua filha precisa de uma creche, que eu não sei o que. Cara, sinceramente, a gente tem condições de criar nossa filha, mas eu conheço muita gente que precisa de uma creche na minha comunidade. E como eu tô lá, e quero estar lá, quero viver lá, quero passar minha vida lá, eu tenho que estar no lugar que todo mundo esteja bem com aquilo. E é como eu repito falando sobre isso, não é o melhor lugar do mundo, tem muita coisa ainda para se resolver, mas a gente hoje em dia a gente tem o principal, que é a autoestima da comunidade, dizer, meu irmão, vamos correr atrás disso. Tem um grupo lá chamado Governança Comunitária, esse grupo se formou faz acho que uns 5, 6 anos, governança comunitária, que é nada mais nada menos alguns moradores da comunidade que se juntam para discutir sobre o que está faltando na comunidade. E alguém sempre conhece, por exemplo, está faltando, sei lá, uma segurança, alguém conhece alguém da Secretaria de Fazendo Segurança. papel de Estado, né, velho? Fazendo papel do Estado. Alguém conhece o cara da Secretaria de Segurança. Vamos conversar, vamos trazer o cara para cá e vamos ver como é que a gente pode resolver isso. É uma coisa, como você falou, é uma desconstrução. É uma coisa devagar, mas que tá rolando, tá acontecendo. E isso é Isso, verdade, velho. isso, É verdade, porque eu tenho um amigo meu que mora lá no Alto Zé do Pinho, e assim, ele faz vídeo assim do Santa Cruz e tal, torcedor ilustre assim do Santa Cruz, e ele mora lá e sempre falou com muito orgulho, né? Ah, o Alto Zé do Pinho e tal, do Santa, sempre vai andando pra assistir o jogo. Aí um dia eu falei, ó, assisti, ontem eu fui aí no Alto Zé do Pinho assistir o show do Devotos e pá, tu conhece Canibal? Ele, só que ele é mais novo, né, na minha idade, esse momento ele, eu fiz, meu irmão, aí eu dei um balo nele, eu falei assim, meu irmão, como é que tu não conhece Canibal? Da tua comunidade, você tem que conhecer pra saber como é que é, pô. Aí eu mostrei a tua foto, a música, as entrevistas, ele fala justamente por ele ter orgulho, porque ele tem um orgulho de lado, se ele fala em todas as entrevistas e tal, aí quando ele viu tua foto, a primeira coisa que ele lembrou, ele, ah, meu irmão, esse bicho aí, ele foi com a gente, ele é gente boa demais pra sair com a gente andando do Alto Zé do Pinho pro Arruda, todo mundo junto. Eu falei, não, pô, velho, muito foda isso, pô, muito foda. Você percebe isso que, tipo assim, quando você fala com ele, quando ele quer, ele faz os conteúdos lá, ele grava, você vê, tipo, porra, aqui é o meu lugar, eu gosto. A galera do Alto Zé do Pinho tem esse sentimento, além de o pernambucano é bairrista, o recifense é bairrista. O Alto Zé do Pinho tem o bairrismo. Tem seu lá. bairrismo. Tem, total. Cara, bicho, Total. né? isso é tão louco. A gente tinha um programa na rádio que era Marco Simão que apresentava. Ele conseguia fazer, o programa dele era todo dia. É a rádio comunitária do Era a Alto rádio do Pinho. comunitária, aquela rádio difusora, Difusora, né? é, Caixinha no que a poste. gente fez lá. Cara, o programa dele era todo dia. Ele conseguia falar todo dia só do Alto Zé do Pinho, pô. Ah, diga aí. Todo dia ele falava Tinha só do Alto Zé matéria, do Pinho. é. O cara era incrível, cara. Era incrível aquilo. Outra coisa- Ele falava do cara da verdura, ele falava do cara do táxi, ele falava do cara do ônibus, ele falava quem morreu, ele falava quem nasceu. Meu irmão, ele conseguia fazer isso 2 horas. Todos os dias ele fazia. Diga aí, velho. Então, esse lance de ser barrista, eu acho que vai também de uma coisa muito. De você valorizar o lugar. É. É. É Tem porque quando a gente fala barrismo fica parecendo pejorativo, É, mas porra, não, é. mas não é. Valorização, velho. Mas o lance não é esse, o barrismo é porque no sentido de ter orgulho de onde a gente é, das nossas raízes, tá ligado? Justamente, velho. E as conquistas também, É, né? total. claro. Porque. Diz, cara, fala. Pode falar. Não, então, por conta exatamente disso, porque, pô, a gente tá
veio, infelizmente, das páginas policiais e começou a ocupar as páginas culturais. O lance da rádio, por exemplo, da rádio alto-falante, ela teve exatamente essa missão, porque todo mundo, quando começou a pensar na rádio, é porque a gente já fazia rádio, só que a gente fazia rádio, entre aspas, pirata, na Barreira. O Wally, não sei se vocês conhecem, o Wally é Hold. E o Wally morava num ponto muito estratégico, assim. A gente via Casa Forte basicamente toda. Antes de ter esses espigões de prédio, era tudo casas. A gente via, né, Carimbau, o avião taxiar lá em Boa Viagem, velho. Pode crer. Saca? Pra aterrissar. E quando a gente começou a fazer, eu já mexia com a eletrônica e fiz uma rádio, um circuito de transmissão. Que foda, transmitia mesmo. Para transmitir. E pegava mais ou menos um raio de 2 quilômetros, por aí. E a gente colocava o som que a gente queria escutar na rádio, que a gente não escutava normalmente. E depois começou a tocar as bandas da rádio. Só que aí isso ia dar uma merda do caramba no futuro, lógico. E a gente ia encontrar rádio e parará. Foi quando juntou todo mundo e pensou na rádio. Quando a gente pensou na rádio e pensou da forma mais simples de fazer ela, foi difusora, ou seja, ocupar os postes da rua. Mas a gente ia conversar com os moradores que estavam próximos dos postes também, porque não era só ocupar por ocupar, era ocupar com permissão. A gente depois descobriu que tem que pedir permissão à CELP, mas foda-se. Valeu, os moradores. Os moradores, aí, que não era para incomodar o cara, né? Tá ali, pô, tá tocando um som que ele não gosta. A primeira indagação foi, vai ser uma rádio rock? A gente, não, vai ser uma rádio da comunidade, que também vai ter rock. Mas não vai ser a prioridade, porque era toda a banda de rock, as bandas de reggae, sabe assim, banda de hip hop, todo mundo junto para fazer uma única rádio difusora no alto. E aí dava chance para pessoas como o Marco Simão, saca? Bicho, tinha programa para falar de cinema, Que massa, saca? Porque a ideia da rádio era dar a voz à comunidade, tocar as músicas da comunidade e também dar à comunidade a chance de ela se enxergar, saca? Através dela mesma. Isso em que época, né? Isso foi Até 2000 e pouquinho. Até 2012 a rádio funcionou. Ainda funcionou. Até 2012 ainda funcionou. E é foda que esse lance que nem eu tô falando, de estar as bandas de rock ali tocando, e essas oportunidades que a gente dava com o Marco Simão, a gente tem um programa chamado Escola Aberta, velho. Que era a galera da escola, da escola Maria Tereza que fazia. E como a gente sempre teve essa história de fazer com que a galera sentisse o pertencimento daquilo ser deles, a gente colocava o guri da escola para ser o diretor da rádio. Chama fulano para ser o diretor da rádio. Aí isso era um guri da escola querendo ser diretor da rádio. O cara vai, começa a fazer e tal, o cara se encanta com aquilo, vai fazer comunicação na faculdade. Hoje em dia o cara tá trabalhando numa emissora, velho. Tá ligado? O cara trabalha numa emissora. Então, assim, essas paradas muito foda. Ninguém fez uma rádio pensando em dizer, meu irmão, vamos fazer uma rádio e vamos fazer que todo mundo aqui seja jornalista, que todo mundo. E mais uma vez, vou insistir, é difusora, velho. É de poste. E a gente saiu, isso foi ganhando uma proporção maior do que a gente imaginava, porque a ideia era, né, Celo? Era fazer a rádio pra comunidade. E pra Muita gente imaginava, né, que era uma rádio FM. Então, a gente participava de congresso, velho. Até fora do estado, assim, porra, tem uma rádio no Alto Zé do Pinho, FM, dá eu não sei quanto e tal. Meu irmão, ó, parece brincadeira, mas pronto, entrou a TV digital, né? E a TV analógica Morreu. né? Aí tá a briga ainda da rádio digital. Aí, ou seja, brevemente a rádio AM vai, se já não foi, e a FM também vai, né? Vai ficar lá o espaço. Aí eu lembro que, mais uma vez, a gente foi convidado para participar, a gente participou de vários encontros de rádios no país, velho. E a gente é rádio de poste, pô. E aí eu lembro a discussão, não, mas porque a gente precisa ir entrar no... mandar os ofícios para Brasília, todo mundo, sabe assim, gente do Rio, de Brasília, para conseguir o espaço da rádio digital. E eu calado ali. Dessa vez foi eu que tinha ido, calado. Aí, o que é que vocês acham lá da Rádio Falante? Eu disse, meu irmão, quando vocês saírem, a gente entra. Ou seja, vocês deram espaço do FM, ninguém vai ligar mais para FM. A gente pega, vai para FM. O interessante pra gente, na verdade, não é entrar nessa paranoia da tecnologia mais nova, mais recente e tal, ser ponta de flecha de... Não. A gente, na verdade, quer ocupar os espaços minimamente e causar o que for mais interessante. Tanto que a rádio alto-falante de poste tomou uma proporção tão grande que a gente começou a dar suporte para outras comunidades. A comunidade do Pilar, por exemplo, a gente montou uma rádio lá.
A da Muribeca, a gente montou uma rádio lá. Porra, E era o massa, quê? velho. Era um mutirão das pessoas, de gente bairro. das bandas que saía para explicar, para ensinar como é que fazia, o que precisava, com quem, recorrer, saca? Para Aham. eles falarem para eles mesmo, sacou? Saquei. Só pra tirar uma dúvida, que eu sou meio broco mesmo nisso. A galera conseguia conectar também, ou era só diretamente Só na... na rua. Você Não- tem que estar na rua pra escutar. Tem que estar na rua. Pra ouvir, tem que estar. Saquei, porque... Alguns dentro de casa também ouviu. É, Tava muito mas, alto. cara, Tava muito alto, aí chega, porra, tem gente que tá alto subiu pra alto caralho. sempre acha que o alto tem uma áurea, né? Uma vibração meio de interior. Aham. Isso só potencializou isso, porque a galera passava a se juntar na praça, sacou? E ficava escutando o som que tava tocando, as informações, saca? Criou o que hoje é separado, todo mundo se agregava para escutar em comum uma história, saca? Era uma guerrilha, pensando, como eu falei, uma ocupação de coisas que eram abandonadas. Ou seja, o que era obsoleto pra gente, ou para as pessoas, não era pra gente. E fazer com que a comunidade se comunicasse isso foi muito É. importante, cara. Porque uma coisa é as bandas se comunicarem, falar do que está acontecendo, outra coisa é você ser um morador da comunidade e você ter voz dentro daquele lugar que era a rádio. Então a gente abria para qualquer um da comunidade que tivesse a fim de fazer programa. Era só ter a vaga, né? Só ter o tempo dele ali. E era muito louco isso, porque mesmo jeito que as pessoas no começo discriminavam a gente por gostar de rock dentro da comunidade, também discriminava quando a gente colocava qualquer um para fazer a rádio. Porque o cara falava errado, ou porque o cara era alcoólatra. Mas o cara tinha uma vontade da porra de falar, de fazer programa, ficava pentelhando, meu irmão, deixa eu fazer um programa, deixa fulano fazer um programa. Aí sempre tinha alguém que falava, pô, como é que vocês deixam fulano fazer um programa, pô? O cara é alcoólatra, o cara não sei, o cara não sabe nem falar direito. Aí a gente falava desse bicho, o importante é ele falar numa linguagem que a gente entenda, cara, que a gente se identifique. Porque pra você tentar resolver um problema de um lugar, primeiro você tem que falar a linguagem daquele lugar. Então, já que você não fala, coloca as próprias pessoas daquele lugar Total. para ser Com certeza. o chefe daquilo ali, o intermediário daquilo ali, que vai fazer tudo para aquele lugar ali, que vai conversar com as pessoas sobre aquilo, e não trazer alguém de fora para fazer um programa do caralho de rádio, falar bem pra caralho e ninguém nem o que esse cara tá falando aí. Então deu muito certo isso, da gente chegar e colocar a própria comunidade para falar. A gente abria espaço para outros lugares fazer programa também, como a galera da Federal fazia programa lá, a gente de outros lugares, de outras comunidades fazia programa. A gente abria oficina também, antes de liberar pra galera. Tinha as oficinas de rádio comunitária. E foi uma das coisas que deu mais certo, cara. A parada de ter banda foi massa, do caralho, muito foda. Tinha 13 bandas naquele Alto Zé do Pinho tocando, todo mundo junto. Mas quando a rádio veio, véio, quando a difusora veio, foi muito foda. E a questão da liberdade da comunidade de chegar lá e bater na porta e dizer, ó, eu quero ouvir tua música, então tá faltando médico lá no posto de saúde. Não, a coleta do lixo já faz 3 semanas que... Esse Isso lance que foi maravilhoso, velho. Esse Pô, lance que o Célio tá falando é sensacional. muito foda, porque mesmo jeito que tinha o programa Escola Aberta, que era o programa da escola, tem um programa do posto médico, que dizia os dias que ia ter as vacinas, o que ia Massa, ter. velho. Era muito foda, velho. Tinha até um pro- advogado pra tirar dúvida. Tinha né? advogado pra tirar Jurídica dúvida. e tal. Não, cara. era foda. Correto. Era muito foda. Era muito além assim do tempo. A gente não tinha ideia de onde o que a gente tava fazendo. Só tava Isso vendo- lembra um pouco do que a gente faz hoje, no sentido de, porra, de jogar divulgação. A galera faz, gente, tá faltando o quê aqui no caso de Recife, né? Ah, Sim, tem na tal Recife, rua, entendi, na internet, tem tal é. rua de tal forma, aí a gente Pode acaba crer. colocando lá em tempo real e umas loucuras assim. Véi, bem muito isso. foda isso, velho. Porque você se sente representado, velho. É. Você sabe onde tem. Ali a galera sabe que tem voz, né? Uhum. A, E ide- a identificação é muito importante, velho. Porque, Total. assim, isso aí a gente tá falando em relação ao Alto Zé do Pinho, mas eu vi uma entrevista um dia desses que eu também fiz, porra, que do caralho. Pernambuco, né? Assim, já que a gente tá falando isso da Revolução Pernambucana, que dá esse orgulho pra gente, a gente sabe, um dia eu falei pra Gabriel, assim, a gente conversando, que Pernambuco sempre tem um cara foda em qualquer área, velho. Você pode perguntar, pode ser a área mais específica do mundo, tem um verdade, pernambucano é lá, verdade. fazendo algo, verdade. botando pra fuder, né? Não, só um não. E se for pra parte cultural, que Não, fudeu, é pra muito. cultural eu nem falo, velho. Cultural, assim, fala assim, tem tecnologia, tem o Porto Digital e tudo. Cara, tem um lance massa, esse mote aí, porque é o seguinte, quando a gente fala, como a gente tá falando aqui vamos dizer que a gente é da parte de cultura, né? Mas eu lembro quando a gente começou a fazer essas oficinas e o lance da rádio, e começou a despontar radialistas, futuros potenciais
né, de gente para trabalhar em outras áreas, observou que a gente tava faltando alguma coisa. Que era o seguinte, todo mundo queria ser artista, pô. Uhum. A gente não tava enxergando que outras pessoas poderiam ser outras coisas também, Entendi, pô. sacou? Total. E aí, que assim, a gente enxerga a arte em tudo, isso não deixa de ser arte. Ou seja, se o cara, saca assim, o cara optar em ser enfermeiro é uma forma de arte, saca? É uma forma de entender para ele como isso faz tão bem quanto a arte faz pra gente, né? Eu acho que a liga tá aí. Ela dá chance para quem quisesse ser o que é, ou o que quisesse ser, sacou? Uhum. Aí, esse lance é bem massa. A identificação, pô, eu fiquei assim, bem feliz quando eu vi uma entrevista de uma banda que eu tô escutando muito pirando, que é o Black Pantera, né? E os caras falaram, né, de referências porque eles são uma banda, né, bem ativista, né, que realmente mostra, pô, traz letras e coisa da representação dos caras, que é uma banda preta, né, uma banda negra. E ele falou, pô, eu me sentia muitas vezes Isolado, né? isolado, assim, mas às vezes, pô, não tinha nenhum episódio, não tinha nenhum problema no show, mas assim, pô, eu queria estar com meus irmãos, né, velho? E você vê um ambiente que muitas vezes, dentro do metal, né, assim, do rock, tem muitos brancos, e ele diz em referência que uma das referências dele foi Canibal. Pô, de ver, pô, um cara, pô, frontman, desse jeito, assim como Canibal, como Clemente também, né? Mesma coisa, cara. Que é a mesma coisa. Mesmo jeitinho, cara. Que é Clemente lá na cena do hardcore em São Paulo e Canibal aqui. Ele fala disso, ele diz, porra, e ele sentiu falta. E essa foi a ideia do Black Pantera pra se juntar em um dia desse, que a banda é de agora, 2014 pra frente. Então, assim, uma coisa que vocês estavam fazendo ali nos anos 90, que até hoje. Até hoje tá em falta, né? Até hoje precisa. sim, é uma sim. construção de tempo, mas Verdade. assim, que você vê a história sendo continuada porque ainda é necessária. Tá melhor, mas ainda não tá bom. Exatamente. É. Exatamente. O lance é não parar, né, velho? É. Se você tá tentando conquistar um lugar, tentando fazer o seu som, fazendo honestamente e correndo atrás da história, acho que você consegue. Eu acho que uma das coisas que faz você chegar onde você quer é a desconstrução. Hoje, principalmente, tá ligado? Você não tá bitolado numa coisa e você se prender aquilo como era antigamente a gente dentro do movimento. Hoje, se você consegue se desconstruir, se você consegue abrir a mente, se você consegue aceitar e ouvir também, você consegue ir pra muitos cantos, cara.